Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, nós temos estudado nas manhãs de domingo e é o momento em que você deve estar assistindo a esse vídeo, falando sobre o Pai Nosso. No domingo passado, se você me acompanhou e está me acompanhando nessa jornada, você sabe que nós fizemos uma introdução a respeito dessa oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso foi uma oração que o mestre ensinou, assim como os mestres no passado ensinavam um tipo de oração, uma forma de comunicação. Jesus ensinou aos seus discípulos como orar ao Pai Celestial. Ele ensinou aos seus discípulos como falar com o Deus Criador de todas as coisas. E a minha relação com o Pai Nosso, ela é antiga, venho de uma família cristã, e quando era adolescentezinho ali, pré-adolescente, participava então de um curso, na catequese, e a professora me chamou e pediu para mim: Adeloeira, explique então a oração do Pai Nosso. Eu me lembro que eu tentei de toda forma ali fazer uma explicação que fosse razoável a respeito do Pai Nosso, mas não saiu muita coisa. E a professora então me reprovou naquela sala e eu tive que repetir porque o Pai Nosso não estava bem explicado, não estava explicado como deveria ser. E eu me lembro dessa história e lembro disso justamente no momento em que eu estou novamente, depois de tantos anos, 30 anos depois, estudando de novo o Pai Nosso, aqui novamente, agora junto com vocês, e tudo ficando gravado. A minha esperança é que a gente tenha uma compreensão e eu tenha desenvolvido uma compreensão melhor. Logicamente, hoje, e nos temas que nós temos estudado, nós temos a companhia do livro do Tim Keller, Oração, buscando essa intimidade com Deus. E na última aula nós vimos que quando Jesus ensina os discípulos dele a orar, ele tinha algumas intenções, e tinha uma vontade em mente que os discípulos se relacionassem com Deus da forma correta. E então ele chama os seus discípulos e diz para eles: vocês devem orar assim, e começa a mostrar para eles como deveriam fazer. Antes de qualquer coisa, antes de continuar, aliás, não de qualquer coisa, mas de continuar, eu quero orar com você. Se você puder, aí no lugar onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você estiver com fones de ouvido, melhor ainda, feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós te damos graças, te louvamos, Deus do céu, porque o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus que nos encontrou um dia, um Deus poderoso que dos altos céus o Senhor olha para nós e o Senhor se interessa por nós, por puro amor vindo da tua parte. Obrigado a Deus pelo amor que o Senhor derramou por nós, especialmente pelo amor derramado na cruz do Calvário, na qual Jesus conquistou para nós a salvação e o direito, ó Deus, que temos de estar na tua presença sem qualquer outro intercessor a não ser Ele mesmo. Obrigado a Deus por esse estudo que tem enriquecido o nosso coração. Fica conosco e nos ajude agora mais uma vez, enquanto estudamos a Tua Palavra. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. A oração, então, que Jesus ensina os seus discípulos a fazerem, é a oração do Pai Nosso, a oração conhecida em todos os meios cristãos, até mesmo entre aquelas religiões que não têm, ou igrejas que não têm o hábito, o costume de estudar mais profundamente as Escrituras. Mesmo nesses lugares, em qualquer lugar que você chegar e um cristão estiver presente, ele certamente vai saber do que se trata a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está registrada lá no livro de Mateus, lá no capítulo de número 6, nós temos a oração que Jesus nos ensinou. E ela diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. E então Jesus começa:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas e assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A fala de Tim Keller nesse livro, ela segue a linha de três grandes chamados mestres da oração, Agostinho, Calvino e Lutero. No primeiro momento, na primeira expressão, então a análise que foi feita desse texto é de que quando Jesus fala Pai nosso que estás no céu, Ele está nos chamando para um acesso livre ao Criador do universo. Podemos tratá-lo como Pai, chamá-lo de Pai, isso que vimos no primeiro ponto, na última aula. No segundo ponto, santificado seja o teu nome, Jesus nos convida para levar o Evangelho e difundi-lo pelo mundo afora. É um pedido para que a fé em Deus seja difundida entre aqueles que não são cristãos e que aprendam e que comecem, de alguma forma, a honrar a Deus, em semelhança da santidade do próprio Cristo, e que as suas vidas sejam mais e mais próximas desse Deus que nos chama para uma oração tão íntima e tão presente com Ele. Santidade, então vimos, ela é dignidade. As pessoas que vivem em santidade experimentam a dignidade do ser humano. E hoje, o restante da oração, falaremos então sobre o restante da oração. A terceira parte, então, se a primeira diz Pai Nosso que estás no céu, a segunda, santificado seja o teu nome, e a terceira diz, venha o teu reino. A impressão que nós temos quando falamos venha o teu reino, é que o reino de Deus ele está distante em algum lugar, e que a oração seria um pedido, então, para que o reino se aproximasse. Mas o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse para as pessoas que estavam à sua volta, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus era o próprio Cristo andando sobre a terra, o Cristo que caminhou, o Deus Emanuel que caminhou sobre a terra. Então, dizer venha o teu reino é uma forma de dizer para Deus que a proximidade com Jesus ela precisa ser conquistada ou precisa ser desenvolvida na nossa vida. A ideia de vir até nós tem uma explicação um pouco diferente dessa e mais coerente com todo o ensino das Escrituras. João Calvino, ele dizia que havia duas maneiras dessa aproximação do reino. Uma era por meio do Espírito, que corrige os nossos desejos, e a outra por meio da palavra de Deus, que molda os nossos pensamentos. Então, o reino de Deus se faz presente quando nós nos adaptamos ao reino, quando nós nos incluímos nele. É um pedido para que Deus seja Senhor da nossa vida, para que Ele conduza os nossos passos e que cada decisão do dia a dia, ela seja tomada com base naquilo que nós cremos. Imagine que a cada momento que você decide, que você caminha, que você fala com as pessoas, você tivesse totalmente tomado pelos valores do reino de Deus. Isso faria com que o reino estivesse presente. E é esse o pedido que fazemos. Venha o teu reino. Ou seja, Deus, que as coisas que eu faço e a minha vida correspondam e sejam o mais próximo possível da tua vontade, que eu sei que é boa, perfeita e agradável. A cada área da nossa vida, então, as nossas emoções, os nossos desejos, os pensamentos e os compromissos, para todas essas áreas da vida deve ser estendido o poder de Deus sobre nós. Quando pedimos, venha o teu reino, estamos pedindo que em nós seja implantada a consciência, o pensamento e a vida de acordo com as coisas do reino. E o reino de Deus, se você quiser perguntar, então, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus tem uma resposta lá em Romanos 14, 17, muito clara para nós, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interessante colocar a alegria no mesmo patamar da justiça e da paz, porque Deus tem um interesse especial de que nós vivamos nessa terra de forma plena, alegre, e que a gente tenha espaços longos de preferência de felicidade.
Deus não é um Deus carrancudo, um Deus barbudo, que está lá no céu olhando para nós e nos castigando com relação às nossas faltas. Não é isso que pedimos. Venha o teu reino. É para que nós experimentemos a graça de Cristo em nós e sejamos moldados e que sintamos no coração a sua paz. Desenvolvamos as nossas obras de justiça por essa terra e vivamos aqui, não como atormentados, perdidos e desiludidos, mas vivamos de forma alegre, responsável, digna daquele que nos chamou, que nos tirou lá das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Em quarto lugar, seja feita a tua vontade. A menos que estejamos profundamente certos de que Deus é nosso Pai, esse é um trecho do livro do Tim Keller, ele diz que a menos então que estejamos profundamente certos de que Deus é nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer seja feita a tua vontade. Os pais costumam ser inescrutáveis para filhos pequenos, ou seja, eles querem que o filho tenha um comportamento exatamente de acordo com o desejo dos pais. Uma criança, então, de 4 anos, não é capaz de entender muitas das proibições do pai, mas confia nele. Muitas crianças, e é normal isso acontecer, eu também tenho um filho pequeno, quando nós falamos faça dessa forma ou não faça daquela forma, o filho normalmente olha para o pai e diz, mas pai, por que fazer assim? E quando não é muito fácil explicar ou quando demandaria muito tempo para que aquela explicação fosse feita e aquela ação do filho precisa ser contida ou ele precisa fazer uma coisa rapidamente, não dá tempo de explicar. Mas mesmo assim, o filho que é obediente ouve a voz do pai e confia que a vontade do pai, aquilo que o pai está ensinando é o melhor para a sua vida. Só se confiarmos em Deus Pai como Pai, conseguiremos pedir graça para suportar nossos problemas com paciência e graça. Se não pudermos dizer, seja feita a tua vontade do fundo do nosso coração, jamais teremos paz. Seremos tentados a controlar as pessoas, controlar o ambiente que nos cerca, fazer as coisas do jeito que acreditamos que devem ser feitas. Contudo, controlar a vida assim é algo que está além da nossa capacidade e só nos chocaremos contra as rochas. Por isso Calvino acrescenta que orar pedindo que seja feita a tua vontade é submeter não só nossa vontade a Deus, mas até mesmo nossos sentimentos, de modo a não ficarmos desanimados e amargurados, nem endurecidos pelas coisas que se abaterem sobre nós. Porque cedo ou tarde, as dificuldades e as lutas vêm, elas aparecem, né? Um dia calmo e tranquilo e o dia seguinte é um dia de luta, é um dia de dor, um dia de dificuldade e de desafios. E é realmente desafiador, mas também uma grande fonte de consolo, podermos orar, mesmo quando temos a certeza de que as coisas não terminarão bem. Muitas pessoas sabem que dali a alguns dias ou dentro de algumas horas terão que enfrentar lutas pesadas, lutas que trarão talvez muitas amarguras. Um casamento que está chegando ao final, é o dia do encontro, é uma audiência pesada, é algo que certamente terá consequências difíceis de lidar na nossa vida. E mesmo assim, orar dizendo, Deus, que seja feita a tua vontade, é realmente um desafio para nós. A oração do Pai Nosso, nesse trecho, é uma oração que mostra que pode existir, sim, consolo para a nossa vida, mesmo nas tragédias mais duras, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais delicados da nossa história. Olhar para Deus e dizer, seja feita a tua vontade, é uma forma de consolar um coração aflito. Há lutas que são muito intensas e já prevemos que enfrentaremos essas adversidades. Mas quando oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos confiando naquilo que o capítulo 8, verso 28 de Romanos diz. Na edição revista e atualizada, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a tradução da NVI me pareceu muito mais apropriada, parece mais fácil de entender e a gente não cai em um fatalismo achando que todas as coisas acontecem
de forma pré-determinada, pré-ordenada e que não há espaço nenhum para nossa ação no mundo. Mas Deus sim trabalha por nós e em nós de acordo com a sua vontade. Na Nova Versão Internacional, nós temos o texto assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja que interessante, troca-se então que todas as coisas cooperam, mas a NVI mostra Deus age em todas as coisas. Mesmo naqueles momentos de maior dificuldade e angústia, Deus está trabalhando de alguma forma, porque o projeto dele vai além das nossas lutas, além das nossas dificuldades. Esses dias atrás, abraçando um pai que havia perdido o filho, e eu, sem palavras, a não ser, a única coisa que eu poderia fazer naquele momento era abraçá-lo. Mas me veio à mente dizer àquele homem que o final dessa história não era aquele, mas que sim, Deus ainda tinha reservado um novo encontro para essa família. E é assim, mesmo quando a pior das tragédias se abate na nossa vida, que é a morte, ainda assim Deus nos consola, nos mostrando que haverá um dia em que nós vamos nos encontrar. E aquele pai bateu no peito e disse: mas a saudade é dura e é difícil de suportar. Eu falei: mas pense que essa saudade e toda saudade em Deus um dia se tornará em realidade. Seja feita a tua vontade. Como é difícil e delicado fazer essa oração, mas ela é útil, necessária e consoladora. Em quinto lugar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agostinho, então, agora já nesse ponto, ele nos lembra que o pão de cada dia é uma metáfora para as necessidades e não para os luxos. Como seria diferente a nossa oração se nós tivéssemos a capacidade de entender mais profundamente o que é esse pão de cada dia? Jesus nos ensina aqui a orar e agradecer a Deus e rogar a Deus pelo pão de cada dia. Mas você sabe muito bem que as suas orações, as minhas orações, tantas vezes vão muito além do pão de cada dia. E as frustrações vêm não porque nos falta o pão, mas porque nos falta aqueles pedidos que vão além do pão. Então o Agostinho dessa forma nos chama a atenção para dizer: não é só necessidade, nós também oramos por muitos luxos. Como acabamos agora de passar essas primeiras petições da oração, reconhecendo Deus como nosso alimento, saúde e felicidade, agora a partir daqui Jesus nos encarrega de fazer a nossa lista de oração por necessidades que nos alinham a essa nova disposição do coração. Como vimos então, Agostinho, ele acredita que a petição em sua totalidade deveria ser a de Provérbios 38. Se você está assistindo esse vídeo, você pode pausar, dê uma pausa e abra a sua Bíblia. Pode ser a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no notebook ou a Bíblia mesmo convencional. Provérbios 38. E o escritor de Provérbios, o sábio, ele diz assim: não me des nem pobreza e nem riquezas. Não me des pobreza para que eu não te ofenda, para que eu não desconfie de ti, e nem riquezas para que eu não te esqueça. Deus nos chama para uma busca na oração por aquilo que nós temos necessidade, aquilo que é necessário para a nossa vida e útil para a nossa história. Eu lembro muito claramente de uma mensagem do pastor Samuel Vieira que eu ouvi há muitos anos atrás. E o nome da mensagem era Gratidão, uma proposta divina. Deus tem um prazer especial na gratidão dos seus filhos. E isso é fácil de ser notado nas Escrituras, porque todas as vezes que os homens chegaram diante de Deus com gratidão, eles saíram com o coração transbordante de alegria. E como é especial na nossa vida chegarmos e nos assentarmos à mesa, em qualquer lugar, e poder fechar os olhos e dizer: Deus, obrigado pelo pão de cada dia. E o salmista dizendo que é muito melhor o bocado seco numa casa onde há alegria do que uma mesa farta e a família toda em contendas.
A gratidão nos ajuda a desenvolver a ideia de que aquilo que está à nossa frente, de que aquilo que Deus nos deu em forma de pão nosso, é um chamado para que todas as coisas à volta da mesa também estejam sintonizadas com Ele. O partir do pão era muito especial para o judeu, tanto é que ele não se assentava com pessoas para comer, pessoas que não compartilhavam da mesma fé. E Jesus abre uma mesa gigantesca, com uma infinidade de lugares, e nos chama e fala: olha, sentemos todos e comamos o pão, reconhecendo que Ele vem das mãos do Deus Criador. Aquele que não considera a Deus, não considera a sua existência, que não faz essa oração. Aquele que, talvez você que esteja me assistindo, nunca tenha sido grato a Deus pelo pão da sua mesa, mas para aqueles que veem a mão de Deus na provisão de cada dia, para esses há consolo, há esperança. Aquele que não considera Deus como o provedor da sua história, não pode sequer agradecer. A oração do Pai Nosso, em gratidão a cada refeição diária, a cada momento em que temos o pão, ela nos serve para mostrar que há uma abundância na nossa vida e que deve constranger o nosso coração, deve nos deixar ainda mais fascinados com a graça de Deus. Se não é assim, quantas coisas que são colocadas à mesa tantas vezes nas nossas casas que nós sequer conseguimos consumir, não conseguimos às vezes nem consumir um pouco de cada coisa, de tantas coisas que tem. Todas as vezes que isso acontecer na sua vida, lembre-se da oração do Pai Nosso, lembre-se de dizer: Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia, e tendo dado o pão, que o Senhor seja glorificado na minha vida por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Isso não pode nos fazer ignorar que tantas pessoas à nossa volta ou distante de nós não têm o pão diário. A oração do Pai Nosso também é um convite para compartilhar, é um convite para olhar para os lados, para quem não tem o mínimo para uma vida digna. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ninguém à nossa volta, ninguém, absolutamente ninguém à nossa volta pode nos ver comendo pão em abundância, sendo que sequer tem o suficiente para alimentar a si e a sua família. Como eu disse no começo, não estamos falando daquilo que queremos, mas das nossas necessidades mais elementares. E nós, como cristãos, precisamos olhar para o lado e para aquele que tem necessidades e com os quais nós podemos compartilhar. Em sexto lugar, a oração do Pai Nosso nos chama agora para o perdão. E Jesus diz assim: vocês devem orar assim. Olha que desafiador isso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. É extremamente constrangedor, mas foi assim que Jesus nos ensinou. Se a gente olhar para alguns outros trechos da Bíblia, nós vemos que Deus não usa da mesma moeda que nós usamos. Por algum motivo, pela sua graça e sua misericórdia, essa oração ela não é cumprida à risca, porque se Deus nos perdoasse da forma como nós perdoamos, certamente estaríamos perdidos. Esse trecho, todas as vezes que eu vejo ele, eu me lembro de uma passagem que está lá registrada em Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35, e eu faço questão de ler esse trecho, e você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser. Por isso o reino dos céus, Jesus falando, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Você deve estar imaginando que essa quantidade de prata não era somente um anel ou uma corrente, mas sim quilos e mais quilos de prata. E então o rei manda e ordena que ele seja vendida sua mulher, ele, sua mulher e seus filhos provavelmente serviriam como escravos de alguém pelo resto das suas vidas para pagar essa dívida. O servo então se prostrou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. E sabe o que ele fez?
cancelou a dívida. Ele rasgou a nota promissória. Ele fez pedacinhos daquele cheque do devedor e disse: vai embora, você está livre. Jesus fala que o Senhor então o deixou ir. Mas olha o que acontece na sequência dessa história. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, encontrou outra pessoa que estava na mesma posição que ele. E essa pessoa lhe devia 100 denários, que era uma quantidade muito menor, uma quantidade equivalente então a 100 dias de trabalho, mas era uma quantidade que não se comparava aos quilos de prata que ele devia ao seu senhor. Ele devia uma fortuna enorme e foi perdoado, e daquele que lhe devia tão pouco, ele então, Jesus conta que ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Agarrou ele pelo pescoço e sufocando esse homem dizia: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Da mesma forma como ele havia feito com o seu senhor, agora esse conservo fazia com ele e falou as mesmas palavras: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Você acha que, de acordo com a oração do Pai Nosso, esse homem disse: assim como o Senhor me perdoou, assim eu também vou perdoar a esse? Assim como eu fui perdoar de tão grandes coisas, vou perdoar o pouco? A Bíblia diz que não, ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor aquele um que havia perdoado a grande quantidade de prata. Sabe o que aconteceu? O seu senhor o chamou de volta e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou, e olha que palavra forte que Jesus usa aqui, entregou-o aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Jesus complementa dizendo: assim também lhes farás, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O chamado dessa oração, dessa parte do Pai Nosso, perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado os meus devedores, é um chamado para olharmos para nós mesmos e vermos como nós temos agido e reagido com as pessoas à nossa volta. Esse trecho da oração nos faz lembrar que aquele pedido, venha o teu reino, que vimos lá atrás, e que o reino é de justiça, o chamado é para que nós comecemos a agir de forma justa também, porque agir com injustiça é jogar palavras ao vento, não é uma oração, não é um pedido, não é uma súplica, não é uma fala com Deus, são bobagens faladas. É preciso que isso se torne uma prática do nosso coração e que nós, no momento em que tivermos a oportunidade de exercitar o perdão, nos lembremos daquele que nos perdoou muito mais profundamente do que nós devemos perdoar. Então, entramos no quarto, oramos e pedimos, mas não podemos sair de lá fazendo o contrário do que nós pedimos para Deus. Pedimos perdão a Deus e o nosso ato seguinte é perdoar. Tim Keller escreve aqui, dizendo que Jesus atrela firmemente nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. A dinâmica funciona nos dois sentidos. Se não enxergamos nossos pecados e não buscamos o perdão radical de Deus, seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm injustiçado. A amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. A próxima petição aqui diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero encerrar com essa aqui, fazendo então esse apanhado de toda a oração do Pai Nosso. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu vou parar aqui, depois eu leio o próximo versículo. Aprenda essa lição. Deus jamais tenta alguém.
Deus não produz situações na nossa vida que nos levem ao pecado. Deus não produz situações na nossa vida que nos façam, nos encaminhe para pecar. Porque o pecado, como nós vimos, ele fere a nossa dignidade, ele fere a nossa santidade, ele nos afasta de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas veja, que quando nós somos provados por Deus, Deus coloca situações em nossa vida que, na medida exata daquilo que nós podemos suportar, é exatamente isso que as Escrituras dizem. Quando você errou na sua vida, não foi porque você não tinha condições de vencer aquilo. Foi porque você quis, com as suas próprias pernas e a sua própria vontade, fazer aquilo que você fez. Havia sim chance e havia formas de escapar dessa situação de pecado. Deus não nos tenta, é isso que Tiago está dizendo. Nós vamos e fazemos as coisas porque nós queremos fazer, nós desejamos. O que acontece com o versículo seguinte diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Olha que forte isso que Tiago fala. Não é Deus que nos leva para o pecado. Deus não faz isso. O que nos leva para o pecado é a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo. E a palavra cobiça aqui, a tradução no dicionário, é um desejo imoderado de 3 coisas: bens, riquezas e honras. Bens, riquezas e honras. Não imagine que você tenha cometido algum erro na sua vida e que você não tenha desejado uma dessas 3 coisas. Aquele valor que você talvez tenha desviado na empresa que você trabalha, foi porque você quis ter bens além do que você podia, além do que você merecia, inclusive. Aquele golpe que você participou do sócio da empresa, aquela mentira que foi contada para poder ter um ganho a mais, uma comissão a mais, ela é fruto da cobiça. É isso que nos faz pecar, é a nossa cobiça, o desejo do nosso coração por essas 3 coisas: bens, por riquezas, por honras. Tem gente que mente porque quer ficar bem diante dos seus eleitores, mente a respeito das suas vontades, mente a respeito do seu passado, mente a respeito do seu patrimônio, mente na declaração do imposto de renda para parecer uma pessoa humilde, para conquistar o seu voto, para vereador, para prefeito, para senador, para o que quer que seja. Mentem descaradamente e pecam nessa mentira, porque desejam ter honra, porque desejam as riquezas e as benesses do cargo. É muito difícil você desejar bens, riquezas e honras e manter-se íntegro. É possível, porque o problema não está exatamente nessas coisas, mas a cobiça, ela é um desejo. Agora vem a palavra que explica melhor isso: imoderado. Desejar ter uma casa melhor, viver melhor, ter um carro melhor, não tem problema nenhum. Desejar ser uma pessoa honrada pela sua prática, pelo seu jeito, pelo seu comportamento, não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum em desejar ter uma vida mais confortável. O problema é quando esse desejo ele é imoderado, porque isso desperta a cobiça do nosso coração. E é isso que o apóstolo aqui, Tiago, fala, que ele arrasta e ele seduz. E nessa vontade, nessa volúpia de conquistar, nós vamos quebrando os valores e destruindo aquilo que um dia foi o nosso alicerce de fé, onde nós nos agarrávamos para reconhecer exatamente quem nós éramos. E a nossa identidade foi perdida no caminho. Calvino nos fala que tanto a prosperidade como a adversidade, conforme vimos agora lá em Provérbios, tanto a prosperidade quanto a adversidade são testes dolorosos. Cada uma delas traz o respectivo conjunto de tentações que nos afastam da confiança em Deus, nos levam em direção a centrar a vida no próprio eu, nos nossos desejos ilegítimos por coisas. Lembre-se, quando o seu desejo ele é imoderado por alguma coisa, cuidado. Quando o seu cuidado com alguma coisa que você possui, ele passa do normal,
é porque está havendo uma cobiça no seu coração. E é isso que a oração do Pai Nosso nos ajuda a tirar da nossa frente. Livra-nos do mal. Essa fala de Calvino, ela continua dizendo que 2 categorias de tentações estão aqui à nossa frente. E se você agora fizer uma analogia aí, e eu vou falar 2 palavras e você vai fazer uma analogia, já quero dizer que a sua analogia está equivocada. Calvino fala que há 2 categorias de tentação, a categoria da direita e da esquerda. Mas Calvino não falava de política, para sua decepção. As tentações não são de querer política de direita ou de esquerda, mas era apenas para explicar que estão em 2 faces, em duas partes. A da direita vem riquezas, então a tentação da direita é riquezas, poder e honras, como nós vimos lá em cima, tentando-nos com o pecado de pensar que não precisamos de Deus. Quando eu sou suficiente nas minhas escolhas, eu sou suficiente na minha riqueza, no meu poder, sabe o que acontece? Eu deixo de confiar em Deus. E da esquerda vem a pobreza, a desgraça, o desprezo e as aflições. De ambas vêm lutas a respeito da cobiça. Essas, então, da esquerda, a pobreza, a desgraça, o desprezo e as aflições, tenta-nos a nos desesperarmos. Se pela prosperidade nós temos desafios com relação a nos esquecermos de Deus, pelas nossas adversidades nós também temos a possibilidade de abandonarmos tudo o que cremos, abandonarmos a certeza de que Deus cuida de nós mesmo em momentos de aflição e deixarmos tudo de lado e abandonarmos a fé e aquilo que Hebreus faz tantas advertências para nós, que é a apostasia, ou deixar de confiar, deixar de crer, abandonar de vez aquilo que foi o centro da sua fé, a palavra de Deus, o próprio Cristo e a cruz. Perdemos toda a esperança quando estamos envolvidos nessas cobiças e nessas tentações. A esperança sai do nosso coração, nos distanciamos com raiva de Deus, porque não cremos que Ele cuida de nós, que Ele nos preserva e que Ele pode nos trazer paz, alegria mesmo em meio às dificuldades. Calvino conclui aqui dizendo que esse tipo de luta que temos, então, tanto da direita quanto da esquerda, tanto da aflição, da prosperidade quanto das adversidades, nada disso pode fazer-nos desviar o nosso olhar do Evangelho, nos desviar o olhar do Deus poderoso que nós servimos. E essa é a fala maravilhosa de Paulo em Romanos capítulo 8. Porque nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Chegamos ao final dessa oração e chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero que você, se encontrar alguma dessas petições, alguma dessas frases, e você se esquecer, você ter a oportunidade de pegar a primeira aula, de pegar essa segunda aula, voltar e meditar nessas petições, para você perceber a profundidade, a grandeza e a beleza dessa oração ensinada pelo próprio Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, te ajude a fazer essa oração compreendendo cada parte dela com mais profundidade. E eu certamente, hoje, depois de tanto estudar a oração do Pai Nosso, talvez conseguisse um pouco melhor explicar para minha professora lá atrás a respeito dessa oração. Mas acima de querer provar qualquer coisa para os demais, a oração do Pai Nosso hoje, certamente, é muito mais significativa para mim, é muito mais forte no meu coração, faz muito mais efeito na minha alma e me encaminha, me conduz, me protege, me direciona, me mostra como devo chegar até o Pai, o Pai Nosso que estais nos céus. Deus abençoe a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Amém.